foi importante ele estar aqui comigo nesse momento, de como foi importante para ele receber as filhas. Ele tem 3 filhas. Enfim, eu gostaria, Fernando, que você se apresentasse, que você falasse um pouco de ti, de como, né? O Fernando não é da área da saúde, ele não tem relação nenhuma com a área da saúde, mas ele comprou os partos assim comigo e a gente fez essa jornada juntos, né? E foi incrível, tanto para mim quanto para ele. Foi muito bom para mim ter ele comigo e eu tenho certeza que deve ter sido bom para ele. Eu gostaria de ouvir dele como foi, enfim. Se você puder falar um pouco para nós. Olá, então, eu sou promotor de justiça, né? Meu trabalho não tem vinculação direta com a saúde, mas eu acho que quando se fala de parto, se fala muito mais de emoções do que propriamente de saúde, né? Pelo menos nas experiências que eu tive. A Ana já adiantou, eu sou pai de 3 meninas, todas nasceram de parto normal, mas com algumas variações, algumas diferenças. A minha filha mais velha, a Maria, que vai fazer 15 anos esse ano, nasceu de parto normal, mas foi hospitalar. E a experiência que eu tive, na época eu era muito jovem também, ela foi muito diferente das experiências posteriores do nascimento da Catarina e da Madalena. Primeiro porque eu não tive a mesma preparação que eu tive nos demais partos. E o segundo, a diferença é porque foi hospitalar, né? E como hospitalar, na época, essa questão da humanização do parto não estava tão aflorada, não se discutia tanto, e nem se colocava tanto em prática, foi hospitalar e teve intervenções até que me causaram bastante espécime, assim, da forma, posso até colocar violenta, como aconteceu. No parto da Maria, eu só tive acesso à sala de parto depois Meu Deus. de me... Caiu. Oi? Caiu. Depois de me paramentar todo, né? Com aquelas roupas de proteção, parecia um astronauta, parecia que eu estava indo enfrentar o coronavírus mesmo. Quando eu entrei na sala de parto, o ato expulsivo já estava praticamente acontecendo. E foi aí que eu presenciei, infelizmente, a episiotomia, né? Que foi feita sem qualquer consentimento, sem anestesia. E hoje eu percebo, né, pelas experiências e estudos que eu acabei me envolvendo, de que foi totalmente desnecessária aquela intervenção, já que, pelo que eu pude acompanhar e que eu me recordo, isso foi em 2005, a Maria estava começando o ato expulsivo, né, indo para frente, para trás, né, ou para baixo, para cima, como queiram. Eu digo para frente e para trás porque a mãe da Maria estava naquela posição, né, não sei como é que chama o termo, mas aquelas que todos conhecem dos filmes, né, com as pernas abertas e deitado na cama. Então, ia mais para frente e para trás do que para baixo e para cima. E aí, depois que houve o nascimento, eu só pude pegar a minha filha depois que foram feitos os procedimentos. Pingar o colírio, passaram aquele sugador no nariz dela, pesaram, mediram, fizeram a digital do pé e tudo mais. Foi aí que eu pude pegá-la. E meus pais que estavam comigo acompanhando, eles puderam só ver ela um tempo depois pelo vidro, tipo uma espécie de sala reservada, assim, em que há uma vitrine, né? Onde que os familiares podem assistir. Obviamente que isso tudo, naquele momento lá, não interfere na emoção, né, do nascimento do filho, obviamente. Essas reflexões me veio à tona depois que eu comecei a estudar e verificar as situações de nascimento mais humanizados, né? Então,
E aí veio as lembranças à tona e aí o questionamento, a análise crítica que se faz a respeito daquele nascimento. Mas, obviamente, que o nascimento, seja ele de que forma for, é uma experiência fantástica que traz um ressignificado na vida. E naquele momento lá, eu tinha 25 anos, foi demais para mim. Foi uma situação em que acho que foi o primeiro passo para o amadurecimento que eu tive na minha vida, foi aquele. E foi intenso e foi incrível. Né? E está aí a Maria, já uma pessoa já que está encaminhando para a idade adulta e é uma pessoa maravilhosa que está no nosso convívio. Bom, essa foi a primeira experiência. Depois, Só para responder já uma pergunta, né? A Daiane Chaves perguntou: como você teve a iniciativa de começar a estudar sobre nascimento humanizado? foi a partir da iniciativa da minha esposa. A partir do momento que ela me inseriu nesse universo, e ela conseguiu fazer isso de uma forma muito fácil, me envolvendo em filmes, em experiências, em relatos, em que eu pude já perceber pelos relatos e pelo filme que nós assistimos, que foi O Renascimento do Parto, em suas diversas edições, eu pude ter uma noção diferente do parto e poder fazer a confrontação do que eu tinha vivido, né? É bem verdade que quando a gente fala de parto, pelo menos antes de me envolver e minha esposa se envolver no partogonismo e no nascimento humanizado das crianças, mas os relatos de parto que a gente escuta, geralmente eles são carregados de algum trauma, alguma coisa negativa, envolve muito a questão de dor e de desilusão e de desverdades e de mitos que, quando a gente busca esclarecimentos, são todos desvelados, né? Caem por terra, porque existe realmente uma fábrica de ilusões em relação ao parto, né? Em que se retira da mãe, do pai, né? Agora fazer o protagonismo, né? Daquela experiência e se passa a responsabilidade principalmente para os profissionais de saúde, que eles estão muito mais, em regra, né? Em regra, interessados em cumprir suas metas, seu expediente e se importam menos com a situação emocional daquele momento. Né? Acho que eu respondi a pergunta e vamos lá. O segundo nascimento aconteceu em 2016, então se passou muito tempo e o tempo 12 ele anos, né? também 2015 foi para 2005 para 2016, por mais de 12 anos. A gente também amadurece e aí a iniciativa da Ana de pesquisar, de se aprofundar e se preparar foi fundamental. E eu embarquei nessa jornada também e de pronto percebi que havia muita diferença entre a forma de trazer nossos filhos para o mundo. E que isso também é uma coisa que desde o início me chamou muita atenção, que isso, a forma como a criança nasce, influencia a forma como ela vê o mundo para o resto da vida. Então isso é muito significativo. E em razão disso, nós nos preparamos para o nascimento da Catarina. Obviamente que a mudança de paradigma, né, e a falsa sensação de segurança que tem o parto hospitalar, seja ele normal ou por cesárea, ele traz também uma carga de responsabilidade, né? E muitas vezes há uma cobrança exagerada, porque as pessoas estão acostumadas e com a experiência que tiveram, né? De modo que a nossa decisão de ter a Catarina em casa, aqui no Acre, ela foi meio que velada, assim, em relação aos nossos familiares, por conta justamente da pressão que todas as grávidas ou todos os casais grávidos sentem, né? Porque no
momento que a barriga se torna saliente a ponto de estar próximo do nascimento, as pessoas já querem saber quando é que vai nascer, né? Elas não estão muito interessadas da forma como a criança vai nascer. Isso traz uma carga muito grande de responsabilidade, principalmente quando se escolhe, pelo menos foi em 2016, estar na contramão do que acontecia. Foi a decisão mais acertada, mas era a contramão dos nascimentos mais recentes. Embora eu nasci de parto normal, todos os meus irmãos, que são 3, nasceram de parto normal, né? Mas hospitalar. Então, existia essa resistência familiar a ponto de nós não revelarmos de imediato a escolha que nós tínhamos. A não ser a minha irmã mais velha, sabia. Bom, e aí, ó, vi a Sandra entrando, que legal. Já tem um monte de gente, tá? O Bernardo entrou, a Cássia, a Ângela, tem um monte de gente aí também da nossa... Legal, fui falando aqui e não percebi. Bom, o nascimento da Catarina foi, obviamente, carregado de muita expectativa, ansiedade, mas nós estávamos confiantes com a preparação que nós tivemos. Olha só, e essa preparação ela foi muito autodidata, assim, principalmente da Ana, que buscou se aprofundar e conhecer, quando que aqui na cidade existiam poucas pessoas que praticavam esse tipo de parto. Tanto é que, pelo que eu tenho notícia, a Catarina foi o primeiro parto assistido, né, por profissionais da saúde e domiciliar aqui no estado. É claro que nós vivemos numa região em que há muitos indígenas e que eles cultivam essa tradição, tradicionais, né? Então, das existem parteiras tradicionais, exato. Que fazem um trabalho fantástico, né? Tive até o privilégio de conhecer lá em Feijó, é uma parteira da tribo dos Kaxinawás. Mas nós não tínhamos nem conhecimento disso na época, né? Nós fomos buscar as informações e foi o primeiro parto também da equipe, né? A equipe se formou com o parto da Catarina. Então, todo dia 2 de novembro, elas também fazem aniversário, né? Justamente. E, diferentemente do parto anterior, da Maria, eu já tinha, então, conhecimento, claro, vulgar, mas um conhecimento de como o corpo da mulher se comporta. E mesmo conhecimento vulgar, eu já posso afirmar e asseverar, sem sombra de dúvida, que a natureza humana e natureza ela é fantástica. Ela é fantástica. Ela não precisa de intervenção. Ela só há necessidade de intervenção quando há algum problema, né? E não era o caso. Não tínhamos problema nenhum em ter o parto natural e domiciliar. E tomadas as medidas, né, de cautela em relação a batimentos cardíacos, em relação a eventual sofrimento fetal, que é monitorado o tempo todo. Montamos a equipe, né, com a Shelly e com a Claudinha, que são pessoas fantásticas e que nos tranquilizavam pela experiência a todo tempo, né? É claro que as coisas nem sempre saem da forma como a gente planeja, né? Porque envolve muito mais do que ações racionais, né? Porque a mulher, principalmente, entra num estado de transe em que busca seus instintos mais primitivos de mulher, de fêmea, né? Chega a ser até animalesco. E aí eu faço um parênteses para contar o episódio de que entre uma contração e outra, a Ana estava até numa posição de cachorrinho, assim, e eu fui fazer um carinho nela, como vinha fazendo todo o processo. E ela estava tão introspectiva e os instintos tão aflorados que quando me aproximei dela, passei a mão no rosto, ela me avançou como se fosse me morder. Aliás, eu tenho a impressão de que ela até rosnou para mim naquele momento, sabe?
e ela quase me mordeu. A Mas é mulher porque ela selvagem, né? O estava. arquétipo da mulher selvagem. Exatamente. E, e como eu falei, não sai como a gente espera, como a gente, né, Idealiza, imagina. Então, né? O parto, ele não é idealiza. romântico, gente. Ele não é um Não, processo romântico, é um processo de ruptura. Então, é muito intenso um parto, né? Ele não é assim bonitinho com intenso. aquela musiquinha no fundo que a gente vê no YouTube. Isso não corresponde a um parto natural. É diferente. Até uma seleção foi feita, né? Um playlist, mas na hora as coisas elas mudam, né? Elas vão se adaptando. É a resiliência que é a marca de todo o episódio, né? Então, o cansaço foi um fator determinante para que as coisas acontecessem como aconteceram no parto da Catarina. Porque a Ana não era para nascer naquele período, né? Ela Ela nasceu com nasceu algumas semanas. 17 dias antes, né? Das 40 Exato. semanas. Nós não estávamos preparados para o nascimento, mas não necessariamente para aquele dia. E eu tinha feito uma viagem anterior para buscar minha moto em Porto Velho. A Ana me levou no aeroporto. Ela esperou eu chegar em Porto Velho, dizer que está tudo bem no hotel. Quando eu saí de lá e tem um fuso horário, né, de 1 hora, eu avisei que estava saindo. Então ela não teve uma noite plena de sono. Aliás, naquela fase da gravidez não se tem muitas noites plenas de sono, né? Mas essa foi diferente, até porque tinha esse elemento de preocupação porque ele estava fora. E a ruptura da bolsa, ela se deu 1 hora e meia, 2 horas depois que eu cheguei de viagem, que também estava cansado, né? E então a exaustão da Ana era visível, assim, já nos primeiros centímetros de dilatação, né? E a ruptura da bolsa se deu por volta das 2h30 da tarde, é isso, Ana? 3h34. Eu sei exatamente a hora. Agora Exato. deixa eu fazer um parêntese. A gente acabou de Pois não. deitar, né? Então, assim, eu tinha limpado a casa a manhã toda, tinha feito um bolo, tinha iniciado um bolo, né? Eu ia rechear esse bolo à tarde, eu tinha muita vontade de comer um bolo recheado. E aí eu tinha feito almoço, tinha trocado o berço de lugar, enfim, tudo que a mulher faz para arrumar o ninho, né? Eu tava arrumando meu ninho e não tinha tido noção disso. Era dia de finados, então a gente aproveitou para fazer isso. Eu e minha mãe. E aí, quando o Fernando chegou, eu tava muito cansada. Então a gente foi deitar, almoçamos e fomos deitar. E aí, quando eu tava falando com uma amiga, rompeu a bolsa. E aí eu olhei a hora, né? Por isso que eu sei a hora. E aí eu falei, amor, eu acho que a bolsa rompeu. Gente, o Fernando, assim, quando eu falei, ele parecia um gato. Ele já pulou em pé do lado da cama. Foi Deixa eu aproveitar e fazer engraçado. o registro aí. Eu vi que entrou um colega meu, amigo de faculdade, Eduardo Binotto, Duda. Grande abraço, meu amigo. Tem uma outra amiga tua Bom, também, a Ju Utzgi, que eu acho que é tua amiga. justo. Legal, olha a Nilda aí. Bom, e aí depois do susto, né, do rompimento da bolsa, chamamos as profissionais e começamos os preparativos, então, para o nascimento. Envolveu desde colocação da banheira no quarto, com água quente e tudo mais. Mas o mais importante foi o conforto, a estar em casa. Isso foi determinante para que as coisas aconteceram da forma como aconteceram. Porque a Ana estava totalmente à vontade, né, no aconchego da sua casa, próximo da sua mãe e da família aqui, que era eu e a Maria, e a mãe dela na época. E isso foi determinante, porque ela conseguiu se conectar rapidamente com essa mulher selvagem que ela fez a referência aí, e se permitiu se abrir para o nascimento da Catarina. Tanto que evoluiu muito rápida a dilatação, embora, como eu disse, a exaustão física dela era visível e também um elemento que complicador naquele instante, porque
e dentre uma contração e outra, ela falava assim, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu só quero dormir. Ela não quer nem que nascesse, ela só quer dormir, né, por conta da exaustão. E isso acontecia entre uma contração e outra, ela querer romper com tudo que nós programamos, né, nossa programação de ter o parto em casa, e ela queria, não era nem para o hospital, ela queria ir para a Unimed, quer ir para a Unimed, né? E foi nesse momento que, como estava tudo bem com ela e com a Catarina, de eu tomar a iniciativa e trazê-la, né, para aquela condição de mãe que quer parir em casa, sabe? De trazê-la para toda aquela preparação que nós tivemos e que era a realização de um sonho naquele momento, né? Então, porque por ela, e ela já não estava mais raciocinando, nós abandonaríamos tudo aí e nos dirigíamos para uma unidade hospitalar, para ter um nascimento hospitalar. Júnior, E aí muito emocionante lembrar disso tudo. foi nesse momento que eu tive que tomar as rédeas da situação. E isso é uma coisa interessante, porque eu não tive nenhum tipo de protagonismo no nascimento da primeira filha. Então, e nesse momento de decisão, estava tudo na minha mão, porque ela já tinha ruído a corda, digamos assim. Mas logo em seguida... Porque eu acho que toda mulher, ela passa por esse momento, né? Muito além do que a gente vê fora esse estereótipo, é o que a mulher está sentindo internamente. É uma ruptura muito grande. Isso geralmente acontece entre o 7º e o 8º centímetro. Então, fica mais evidente essa fuga, assim. Ou você, né, você quer fugir. Filha, oi! Diz aí, filho. Exatamente, mas agora foi a gente só também... tem que segurar um pouco, porque a gente tem mais uns 15 minutos ainda de live. Então, se você puder. Mas foi um momento breve, né? E logo em seguida ela retomou, né, aquele estado de concentração, de introspecção, e nós conversamos bastante, fiz carinho e estive dando apoio emocional o tempo todo, que eu acho que foi também determinante para que as coisas, né, tivessem um desfecho da forma como nós queríamos. E logo em seguida, então, a dilatação chegou no seu ápice e a Catarina, que nos honrou com a presença, que já ainda assistiu seu desenho, deu as caras, né? E aí, aquele movimento de ir para cima e para baixo, eu pude presenciar de forma muito clara de quem nasce, quem faz o parto realmente é o bebê, né? É o bebê que faz todo o movimento e é uma coisa tão natural, tão espontânea, não precisa de intervenção alguma. Até que, enfim, nasceu a Catarina e foi um momento mais sublime de 2016.